Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maicon e eu vou estar dando uma dica rápida aí para vocês de como fazer o download e como fazer a utilização do programa F2 aí para uma viga contínua, para sanar algumas dificuldades aí que o pessoal tem tido em algumas aulas referente à análise. Algumas pessoas até mesmo nunca tiveram contato com a ferramenta, então eu vou fazer alguns vídeos aí numa série curta para dar uma noção inicial aí de como trabalhar, de como utilizar de uma forma efetiva a ferramenta, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é ir lá no site e fazer o download da ferramenta, né? É uma ferramenta gratuita, disponibilizada pela Tecgraph da PUC do Rio. Então vamos lá para o site, vou deixar o link do site aqui para vocês no vídeo e a gente vai para lá agora fazer o download. Pessoal, estamos aqui no site do F2, certo? É um site bem simples, né? Você vai vir aqui acessar a opção Download, vai fazer um registro, tá? Infelizmente a gente precisa fazer um registro no site, né? Ele tem duas versões de programa, uma versão paga e uma versão gratuita. A gente vai estar trabalhando com a gratuita, então se você já tiver o login, log aqui, né? E se você não tiver, você pode clicar no item Register aqui e obter o registro. Tá? Como eu já tenho o login, né? Eu vou simplesmente vir aqui e fazer o meu... Vou entrar. Uma vez logado, eu tenho as duas opções, né? Eu posso comprar por uma licença anual R$60, que realmente, se você gostar da ferramenta e pretende trabalhar com ela, vale a pena, né? Ela tem umas ferramentas adicionais que realmente vale esse baixo custo de investimento, que é R$60, que é a parte de combinação de cargas, né? Entre outras envoltórias e tudo mais, que é bem legal, certo? E para uso do dia a dia você pode fazer download da versão básica, né? que não tem essas situações, mas também não apresenta nenhuma limitação para análises. Pode usar no Windows, pode usar no Linux. No caso, vou vir aqui e vou fazer download da versão para Windows, né? Vai fazer uma perguntinha rápida aqui, né? Você vai lá, aceita e já vai abrir a janela para fazer o download. Aí, ó, no meu caso aqui já apareceu. Tá, posso clicar aqui em salvar arquivo, salvar ele, ó. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Tá salvo, tá resolvido aí a nossa questão de download. Agora a gente vai lá pro exemplozinho prático, tá ok? Pessoal, vamos lá, vamos estabelecer então o nosso problema, né? O que vai ser o nosso problema? A gente vai, a princípio, modelar e extrair informações como momento, cortantes e, se você quiser, principalmente deslocamentos, né? Deslocamentos a gente tem que ter um cuidado a mais na modelagem. A nossa viga em questão, tá? Vai ser uma viga contínua, tá? Vamos estabelecer aqui, ó, um apoio fixo, um apoio móvel intermediário e um apoio móvel na extremidade. Com relação a dimensões, vamos estabelecer um vão de 800 centímetros no primeiro trecho e um vão de 600 centímetros no segundo trecho. E para efeitos de carregamento, eu vou fazer um exemplo aqui considerando um carregamento uniformemente distribuído, certo? De intensidade 45 kN por metro. Informações que são necessárias, principalmente se você quiser avaliar o deslocamento dessa viga, tá? Então você tem que ter muito cuidado com a seção. No caso aqui nós vamos estabelecer uma seção que tenha 90 centímetros de altura e ela tem 25 centímetros de base, tá? Vai ser uma seção maciça em concreto. Então, definido a questão de seção transversal, você também precisa definir com certa cautela as propriedades do material. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar um concreto de classe 20 megapascal, tá ok? E vamos utilizar ali como agregado graúdo, né, o basalto. Por que isso? Né? Se você for lá na NBR 6118
de 2014, tá na época de gravação desse vídeo aqui, em cima da NBR 6118 de 2014, a gente consegue definir as propriedades elásticas desse material. A gente tem um interesse particular no módulo de elasticidade secante, certo? Quem que é esse módulo de elasticidade secante? Ele vai ser produto de um coeficiente αi multiplicado pelo módulo de elasticidade à compressão inicial do concreto. Esse módulo de elasticidade à compressão inicial do concreto, esse I, certo? Ele está definido na 6118. Eu vou colocar aqui a equaçãozinha. Vamos estar trabalhando aí com concreto abaixo dos 50 megapascal. Então a gente vai ter uma relação aí que é o αe multiplicando 5.600 vezes a raiz do FCK. Todas essas informações em megapascal. E nessas condições, tá? Baseado nesse problema nosso aqui, esse αe, uma vez que estabelecido o basalto como agregado, ele vai ter o seu valor de 1,2. O parâmetro αi, ele pode ser computado como 0,8 mais 0,20 vezes o FCK dividido por 80. E esse valor tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Vou colocar as contas, né, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou colocar os valores e aí a gente volta para discutir os resultados e depois colocar isso aí lá dentro do programa. Voltando aqui, pessoal, então, só para a gente entender, determinei o parâmetro αi para um concreto de 20 megapascal, resolvendo a equaçãozinha ali 0,85, menor do que 1. Então, nosso coeficiente αi está estabelecido. Defini o módulo de elasticidade do concreto inicial para o agregado estabelecido, que foi o basalto, 1.25600 raiz de 20 deu 30.052 megapascal, né? E consequentemente finalizamos aí com o ECS fazendo alfa e ECI, valendo 0,85 de 30.052, totalizando ali 25.544 megapascal, né? Ou 2.554,4 kilonewtons por centímetro quadrado. Então, provavelmente esse aqui vai ser o nosso valor de referência para fazer as características do material lá dentro do F2, né? Lembrando, se você tiver interesse apenas em esforços, momento, cortante normal, não precisa se preocupar nem com a seção transversal e nem com as características do material. Podem colocar parâmetros unitários que você não vai ter alteração com relação a isso. Agora, se você tiver interesse particular nas deformações, né, no deslocamento que essa viga venha a ter, você precisa estabelecer esses materiais ali de uma forma adequada. Por isso que eu já fiz um exemplo um pouquinho mais completo aqui, ilustrando ali uma seção em concreto armado. Tá ok? Vamos lá para o F2 agora e vamos ver como é que a gente pode tá resolvendo isso aí lá. Pessoal, aqui no F2, né, vocês não devem ter tido muito problema, foi basicamente extrair o arquivo ali, pegar o arquivo executável, clicar duas vezes sobre ele, você já está na tela inicial como eu estou aqui, né? Algumas configurações que se fazem iniciais, né? Primeiro, você pode vir na opção Options, né? Apesar de ser um software nacional, ele está em inglês. Ir aqui nos sistemas de unidades e nas questões de formatação. Você vai ter acesso a este menu onde você pode configurar as unidades de medidas, por exemplo, centímetros. Posso deixar os deslocamentos em milímetros e rotação em radianos. Seção transversal, centímetros, área centímetros quadrados, inércia centímetros a quarta. As forças, kilonewtons, né, momento em kilonewtons vezes metro, né, ou se você quiser kilonewtons vezes centímetro. As cargas distribuídas podem ser kilonewtons por metro, certo? Não há, enfim, você tem uma total liberdade para trabalhar. O que eu vou fazer? Como vai ser a nossa configuração aqui? Tá? Eu vou clicar no sistema kilonewton metros, tá ok? E com relação às propriedades do material, eu posso estar vindo aqui e colocar kilonewtons por centímetro quadrado. Mas se eu quiser também, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui e estabelecer megapascal, que a gente pode usar o valor inicial lá que a gente pré-estabeleceu. Tá ok? Então é meio convencionado aqui, né? Vou deixar tudo em metros, a gente já está mais habituado a trabalhar com isso. Vou deixar os parâmetros de elasticidade como megapascal.
tá ok? Então os carregamentos vão ser todos em kilonewtons por metro. E a seção transversal, se você se sente confortável com metro, pode deixar, senão você pode colocar, por exemplo, para centímetros, né? Enfim, você pode ver aqui que você tem uma flexibilidade total de configuração dos sistemas de unidade do aplicativo, tá ok? Mas preste atenção nas unidades que você está utilizando. Na opção Display, você tem várias opções de exibição, né? Tem o fundo branco, tem o fundo cinza, tem o fundo escuro, né? E tem esse modelo aqui que é o Black Foreground aqui, que eu acho que pra gente aqui é um pouco mais interessante para vocês verem o que eu estou selecionando ou não, porque às vezes no White você vai perceber que você seleciona, fica vermelho, às vezes fica difícil de visualizar. Particularmente eu gosto deste modelo aqui, a princípio, né? Então você pode vir aqui, ó, aumentar o tamanho de texto, colocar eles maiores, aumentar o tamanho dos carregamentos, né? Aumentar o tamanho de apoios, tá? Para tornar a sua experiência um pouco melhor. Então uma vez, dá uma mexida com calma aí, tenta testar situações diferentes para ver o que você vai realmente gostar mais do aplicativo. Para a gente começar a modelagem, vamos vir aqui na opção Grid, vamos utilizar os grids do programa como referência, apesar dos pontinhos estarem pequenininhos ali, né? Então eu vou habilitar o Grid, vou colocar a malha de 1 em 1 metro, tá? E vou habilitar a opção Snap. Você pode ver que eu seguro a bolinha do mouse para fazer aquele pan, né? Para poder movimentar a tela para um lado ou para o outro. Então vamos começar a nossa modelagem. Nossa modelagem se inicia usando essas ferramentas laterais, né, que eu tenho ferramenta de seleção, ferramenta de inserir uma barra, ferramenta de inserir um nó, ferramenta de inserir uma medida. Tá? E aqui algumas coisas adicionais que por hora a gente não vai utilizar ainda. Tá, ok? Então eu posso vir aqui, ó, diretamente na ferramenta barra. Você vai perceber que vai ficar dando saltinhos, né, justamente porque ele está fazendo a leitura do snap ali embaixo e ele está prendendo nos nós. Então vou começar o primeiro nó aqui no 0. Você pode acompanhar no canto inferior esquerdo aqui embaixo as medidas, ó, ou pode contar. Então o primeiro vão tem 8 metros, está aparecendo lá embaixo um x igual a 8. E o segundo vão 3, 4, 5, 6 metros. Por exemplo, tá aí, ó, tá estabelecido o nosso sistema. Aquele modelo de Black Foreground facilita porque toda vez que a gente seleciona, a gente tem a barra fica pontilhada e facilita um pouco a nossa visualização. Então o sistema de modelagem vai começar daqui para frente, né? A primeira opção é propriedades do material, os parâmetros do material. O que nós vamos fazer? Vamos criar um novo material. Vou chamar o material aqui de concreto C20. Né? Ele pede o meu módulo de elasticidade, tá? No nosso caso aqui, esse módulo de elasticidade, ele totalizou os 25.544 megapascal. Então vou colocar aqui 25.544 megapascal, coeficiente de Poisson 0,3, coeficiente de dilatação térmica, tá? Não vou alterar eles, tá ok? Seleciono tudo e eu tenho várias opções. Vou aplicar para todos os membros, tá, selecionados, aplicar para toda a estrutura. Tá? Então toma cuidado porque ele não apresenta textos mostrando o que você selecionou, o que você não. Então, de todos os modos aqui, ó, vamos fazer uma seleção completa e vamos aplicar os selecionados. Né? Então clica aqui em Apply All, ele já vai aplicar para todo mundo. Tá ok? Então tá aí, ó. Aplica geral esse material. Feito isso, a gente vai para o segundo parâmetro, que é o parâmetro de seção transversal. Vamos criar uma nova seção. Eu posso fazer uma seção genérica, mas eu vou utilizar o recurso de seção retangular. Facilita bastante o nosso trabalho. Tá ok? Vou vir aqui, vou clicar em dono. Colocar o nome, né? Seção viga. Tá? Pode colocar seção 90 por 25, ali que a gente tinha estabelecido e tudo mais. O D é a altura, tá? No caso aqui está em centímetros 90, e o B a largura, 25. Né? E o mesmo esquema, posso vir aqui e aplicar para todo mundo também. Já está resolvido então, nossa viga já tem material, já tem seção transversal. Próximo passo, definir sistemas de apoio. Né?
Então o nosso sistema de apoio vai ser, o primeiro é um apoio fixo, então fixo em X e fixo em Y, impede translação nas duas direções. Seleciona o nó, né, e aplica ao nó selecionado. Perdão, cliquei no botão errado, ele está aparecendo aqui no outro monitor, tá? Por isso que às vezes eu dou uma olhadinha. Aplica ao nó selecionado. Tá aqui, ó, apoio fixo definido. Os outros dois modelos, eles têm deslocamento em Y impedido, não desloca na vertical, mas ele tem liberdade de deslocamento em X. Então, livre em X, fixo em Y, tá? Posso vir aqui, ó, aplico em um, então poderia selecionar os dois também, aplico no outro, tá? Definir o sistema de vinculações. Próximo passo, né? Eu não vou ter articulações, então não vou liberar nenhum tipo de grau de liberdade na minha estrutura, não vou trabalhar, tá, com restrições, com constrições de deformação, tá? Não vou criar nenhuma barra rígida ali para fazer algum tipo de outra simulação. Eu vou vir para a parte de ações. Tá? Eu tenho aqui as cargas concentradas, que são aplicadas em nós, os momentos aplicados, cargas uniformes e cargas lineares, e variação de temperatura. No nosso exemplo aqui, um exemplo mais simples, eu vou clicar então em cargas uniformemente distribuídas, vou dar o nome, tá? Vou chamar aqui de carregamento, sem muita dificuldade. Direção de aplicação global, o sentido Y e orientado para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 45 kN por metro. Seleciono as barras que eu vou querer aplicar e aplico esse carregamento nas barras, certo? Esse aqui é o estágio inicial, quer dizer, a estrutura está praticamente já pronta para ser analisada. Se eu clicar para ele fazer as análises, a primeira coisa que ele vai pedir é que eu salve esse modelo em algum lugar. Tá? Então eu vou salvar esse modelo, tá? Clica aqui na opção salvar. Ele vai perguntar onde você quer salvar, você coloca aí um nome para ele, eu vou colocar aqui numa pasta, já vou mostrar para vocês. Tá? Ele vai abrir a janelinha para salvar, vou dar um nome aqui, ó, viga exemplo, salva, é um arquivinho de extensão .ftl, e agora você consegue então ter acesso às informações que é o fechamento ali do nosso curso. Por exemplo, aqui em cima eu posso ter acesso a esforços axiais. Não apareceu nada, obviamente, porque não tem esforço axial nessa viga. No segundo botão eu tenho acesso aos esforços cortantes, né? Eu posso mexer na escala desses esforços cortantes neste ponto. Eu tenho acesso aos momentos fletores, que também pode ter a sua escala alterada, tá, para melhorar a visualização. E, consequentemente, eu também tenho acesso às deformações. Se eu quiser ver a deformação em algum ponto, é só eu clicar na viga, ó, e ele mostra para mim as deformações. No caso, essas deformações elas estão estabelecidas em metro, então se você lembrar, você pode vir aqui nas opções de formatação e estabelecer, ó, que as suas deformações, para facilitar um pouco a nossa leitura, o displacement, coloque ele aqui em milímetros. Tá? Ok. Na hora que você clica aqui, então eu tenho ali, ó, menos 3 milímetros de deslocamento nessa posição, eu tenho menos 0,3, enfim, ele também está com uma notação científica. Você pode vir aqui, ó, no mesmo displacement e falar que você quer uma notação convencional, ó, 3 casas decimais, para ficar mais fácil ainda a visualização. Então eu tenho menos 3 milímetros, 3,2 milímetros, aqui eu tenho menos 0,3 milímetros de deslocamento, certo? Esse vídeo aqui teve o intuito de mostrar aí para vocês, né, um esquema fácil, tá, de estar resolvendo às vezes pequenos problemas, pequenas vigas, treliças. Provavelmente a gente vai ter mais alguns vídeos aí falando de treliças e outros elementos estruturais, mas é basicamente um ponto de partida, né, aquele V0 que a gente precisa para começar a aprender alguma coisa que automatize, que deixe a nossa vida de uma forma um pouco mais fácil e mais simples em algumas análises. Tá, joia? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.